Ter o jejum presente nesta fase como uma ferramenta de adaptação e uma estratégia. Pode-se até sair em jejum para treinar, mas nunca deve sair com fome. Perfeito. Ter o jejum presente como uma estratégia. Estratégia. Ótimo. Você vai dormir, você vai acordar, você não vai ingerir nada, você vai ter o pico de índice glicêmico, o aumento do cortisol, você vai deixar o seu organismo funcionar naturalmente, vai ter feito ativação metabólica através de alongamentos e vai sair para fazer a sua atividade. Como ela é de baixa intensidade, nós não teremos problema algum de estar executando ela. E o porquê que ela é uma ótima estratégia? Porque ela já nos deixa num processo natural de cetose, certo? A partir de 4, 6 horas, nós já temos a produção de corpos cetônicos. Então, a produção de corpos cetônicos é o que dita, certo? Se você vai ter o substrato para fazer ou não a atividade. Como você já tem eles presentes e você está tentando fazer com que o seu organismo identifique isso como o substrato energético que você vai ter disponível, é uma ótima estratégia a gente estar fazendo o jejum nesse momento. Pois é. Iva, por que não sair com fome? Bom, a fome é um sinal de que é um sinal natural do nosso corpo que a gente precisa realmente se alimentar. Não que a gente não consiga ficar um tempo se exercitando mesmo com fome. Acontece que é um marcador de que você está precisando se alimentar. Uma coisa que as pessoas começam a experimentar é essa liberdade alimentar no começo de uma adaptação a uma dieta cetogênica, porque a fome diminui muito e você consegue controlar ela. Às vezes tu está no estado de fome, tu não pode comer naquele momento, tu toma uma água, um chá, alguma coisa, tu estende teu período de jejum. Tu consegue ficar horas e horas e horas em jejum. E as pessoas às vezes confundem isso e acham que quanto mais tempo melhor, ou quanto mais jejum melhor, e não é muito por aí, tá? O que eu já falei uma vez, volto a falar. O que a alimentação cetogênica ela proporciona fisiologicamente para nós? Ela proporciona um estado metabólico igual ao do jejum, que é quando o nosso corpo pega gordura, quebra ela, produz corpos cetônicos através dela. Na alimentação cetogênica, a gente faz isso em estado alimentado. Mesmo ingerindo comida, a gente continua com essa via ativa. Quando a dieta não é cetogênica, a alimentação não é cetogênica, o carboidrato, a glicose, faz com que essa via metabólica seja interrompida. Tá? Fazer o exercício em jejum faz com que a gente estimule essa via metabólica precocemente. Então, se você não está em cetose, acordou, teve aumento da sua glicemia por conta dos hormônios da manhã, não está em cetose, vai se exercitar em jejum, você vai estimular essa via de produção de corpos cetônicos. Mas a fome, ela tem que ser respeitada em qualquer momento do seu jejum. Dor de cabeça, mal-estar, são coisas que não fazem parte de um jejum nutricional saudável, e isso tem que ser respeitado. Mais tempo de jejum nem sempre é melhor. E se a gente pode fazer atividade, ter todos os benefícios dos corpos cetônicos sem estar em jejum, por que fazer isso estando em jejum? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu colocaria mais uma coisa prática, né? Eu penso que as pessoas elas devem fazer a sábia leitura do seu corpo, o que é muito difícil depois de um certo tempo estando viciados ou com uma rotina alimentar diferente daquelas que a gente tem a controle. O segundo ponto seria, se essa pessoa está com dificuldade, porque lembre, o jejum é fazer com que você estimule o seu organismo a quebrar a gordura armazenada e transformar ela em corpos cetônicos, possibilitando que te dê energia. Se o seu organismo, mesmo tendo ficado esse tempo todo sem ingerir nada de substrato, ele está com dificuldade de acessar essa gordura, porque a gordura armazenada é mais difícil de quebrar do que a gordura ingerida, ou a proteína ingerida, ela é muito mais difícil. Você pode facilitar a vida dele, certo? Nesse processo, e ingerir aquilo no qual você está se propondo a fazer a virada de chave nesse modelo. Então, entendam bem, quando a gente fala de jejum, o grande erro das pessoas está
que logo após esse jejum, elas interrompem tudo que construíram, comendo aquilo que vai fazer com que o organismo não tenha o mínimo de trabalho de quebrar, ou seja, ela vai comer lá a quantidade excessiva de carboidrato. E aí, o restante, a proteína e a gordura vão acabar indo para armazenamento mais uma vez. Então, assim, Ivan, acredito que nós temos tido algumas experiências com relação a isso na prática, né? E uma das grandes satisfações para mim foi que quando eu descobri que o jejum não era a única maneira que eu ia encontrar de ficar em cetose ou qualquer coisa assim. Podia acordar, podia tomar meu café da manhã, podia fazer minhas atividades, continuava em cetose. É a disponibilidade da identidade biológica que você coloca para dentro, ou seja, as proporções, carboidrato, proteína e gordura. Legal. Vamos lá? Dica número 8. Neste período, seu corpo estará se adaptando a fazer algo novo. Então, mantenha as atividades e monitore sua frequência cardíaca sempre para saber como ela está reagindo. E aí, Ivan, o que é que tu me diz disso? Importante? Bom, a frequência cardíaca é um marcador nosso da resposta fisiológica ao exercício, né? Ou seja, a gente aplica uma carga, um estresse no nosso corpo e através da frequência cardíaca a gente tem uma leitura de como essa carga está repercutindo no nosso organismo. Ela vai mudar durante o período de adaptação, mas eu acho que o principal valor que tem em monitorar a frequência cardíaca é para você começar a entender o comportamento do seu corpo durante esse período de adaptação. E principalmente para você respeitar aquilo que a gente falou da intensidade, se manter sempre em zonas de intensidade mais baixa. Perfeito. Bem, o que eu poderia falar sobre o batimento cardíaco? Além de ele ser o mapa mais sujo, né? Ele, na verdade, ele expressa tudo aquilo que a gente está passando ou sentindo. Cortou aqui. Oi, parou? Parou, travou aqui. Estranho. Pode ir, Dali. Começar de novo? Bem, na caminhada da adaptação cetogênica, na vivência da adaptação cetogênica, o batimento cardíaco ele se mostrou de fundamental importância na conversa, né, do seu estado físico e do seu estado de percepção. Ou seja, pegar esses dois parâmetros, que um é a percepção, o que a gente sente, o nosso sentimento, e o outro é a tua condição orgânica, a condição do teu organismo. Então, muitas vezes, né, nós estamos suscetíveis aos agentes externos, por exemplo, a gente não comeu, tu fica ansioso, ou tu acha que tu deves comer, ou tu saiu para fazer uma atividade física e tu voltou e tu acha que tu está muito cansado. Então, ele é um mapeamento aí desse... É como se fosse um contraponto daquilo que tu estás percebendo. E na caminhada, desde a adaptação cetogênica até depois na parte evolutiva, o batimento cardíaco ele vem a mostrar para a gente estados também alterados de energia, certo? Então, muitas vezes, quando nós temos uma quantidade abundante disponível de energia, nós nos sentimos um pouquinho alterados também. Então, a gente pode, sim, monitorar para a gente conseguir identificar. E aí tu começa a fazer correlações importantes. Por exemplo, o que eu fiz hoje? O que eu comi hoje? O que eu treinei? Como é que eu me estimulei? Qual foi o processo no qual eu me mantive nesse dia para eu estar nesse estado? E esse estado alterado de batimento nada mais é do que a gente perceber o despejo dos corpos cetônicos aí no teu organismo para que tu tenhas mais ativação, para que tu tenhas mais virilidade no teu dia e possa fazer qualquer tipo de ativação, seja ela corrida, natação, ciclismo ou o que tu decidires, tá? Ivan, batimento cardíaco é importante também para a gente monitorar como é que foi nosso sono? Sem dúvida, sem dúvida. A frequência cardíaca é um recurso bem interessante
como você falou, né, ela mostra todo o estresse envolvido na sua rotina, né? Então, para critérios de treinamento, existem hoje recursos melhores para nos dar informação a respeito do exercício, daquilo que a gente está fazendo. Mas para avaliar o estresse do dia, ou estresse geral, ou se você está em um estado mais estressado, menos estressado, ela é fundamental. A frequência cardíaca basal, quando você acorda, a tua frequência cardíaca, a tua resposta ao exercício, principalmente no início da atividade, vai passar muita informação a respeito disso, né? Então, ela mostra se a gente está em estado mais recuperado ou não, e daí é legal porque num momento de adaptação, tu pode tomar decisões importantes, porque se você não teve um sono reparador, o teu corpo não está 100%. Isso muda a questão hormonal, vai mudar a sua disposição ao exercício. Você coloca mais um agente estressor, que é o exercício, talvez naquele dia você possa optar por uma atividade mais relaxante e dar um tempo maior para o teu corpo se recuperar. Perfeito. E futuramente aqui, na parte mais aprofundada do Keto Coach, a gente vai estar passando como que esses parâmetros, né, de batimento, eles nos mostram também nosso desenvolvimento, o nosso extrapolar da condição física como sendo um balizador, um controlador aí das nossas atividades. Beleza?